Graças e paz. Eu gostaria de compartilhar hoje uma palavra e que essa palavra possa trazer edificação para a sua vida. Aqui nós vamos ver em Hebreus, capítulo 12, a Bíblia está comparando a nossa caminhada cristã com uma corrida, com uma carreira. E aqui no capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amado, aqui o escritor ele compara a nossa vida com uma corrida, com uma caminhada, como uma carreira, e ele diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, só que nós precisamos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aqui nós podemos ver que o escritor ele faz uma distinção entre pecado e embaraço. Só que nós podemos perceber que tanto o pecado como os embaraços atrapalham a nossa corrida na vida cristã. E eu quero rapidamente trazer uma lembrança que está em Lucas capítulo 14, a partir do verso 16, vai dizer assim: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois já está tudo pronto. Mas eles começaram um a um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. E ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Amado, aqui nós podemos ver que todas essas questões que foram apresentadas, um comprou uma propriedade, o outro comprou 5 juntas de boi, o outro casou, e todas essas referências que nós acabamos de ler, não é pecado. Não é pecado casar, não é pecado você comprar 5 juntas de boi, uma propriedade, um carro, uma casa. Mas nós percebemos que isso impediu essas pessoas, foram desculpas para essas pessoas não estarem nas bodas que foram preparadas. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, o pecado ele é fácil de ser identificado. Só que aqui está bem claro, nós precisamos nos livrar do pecado, mas também dos embaraços. Embaraços não é aquilo que é pecado, mas é aquilo que nos rouba a prioridade. Embaraço é aquilo que está no meio do caminho para atrapalhar o nosso desenvolvimento nessa carreira, nessa corrida cristã. Eu posso citar alguns exemplos do nosso cotidiano, porque para uma corrida, amado, muitas vezes nós precisamos nos preparar. O corredor, ele se prepara para uma corrida, ele tem uma alimentação balanceada, ele faz exercícios para manter a forma física e o peso. E assim nós também, quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes nós estamos fora de forma. Por quê? Porque a nossa alimentação ela não foi correta, porque nós não estamos praticando exercício, a nossa vida tem sido sedentária. E quando nós trazemos para a vida cristã, para a área espiritual, também é assim. Do que nós temos nos alimentado? Será que nós temos nos alimentado da palavra do Senhor? Ou será que nós temos nos alimentado de tantas outras coisas, tantos lixos que nós temos ouvido e absorvido na nossa vida? Sabe, amado, você está nas redes sociais, não é pecado. Só que muitas vezes se passam 1, 2, 3 horas nas redes sociais e roubamos o tempo que era para estar meditando
na palavra do Senhor, em oração e cumprindo aquilo que é o propósito dele para as nossas vidas. Não existe pecado nenhum. Você está assistindo uma série. Quantas vezes nós assistimos série que nós gostamos, mas às vezes nós passamos 1, 2, 3, quantas horas? E depois nós falamos que nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para ir na igreja, nós não temos tempo para frequentar uma célula. Por quê? Porque o nosso tempo ele está sendo consumido por tantas distrações, por tantas outras coisas, que não é prioridade para quem quer realmente cumprir o chamado e estar no centro da vontade do Senhor. Embaraços, desculpa que nós arrumamos. Uma hora está muito calor, outra hora está chovendo. O Senhor entende, está chovendo, eu não posso ir. Hoje está muito frio, hoje está muito calor. É o meu filho, é o meu esposo. Sabe, querido, quando nós priorizamos o Senhor, todas as outras coisas são secundárias. E nós fazemos o que tem de fazer para estar com o Senhor, para estar a sós com o Senhor, para ter um momento de intimidade com o Senhor, seja no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso lugar secreto, ou seja em comunidade, na igreja ou numa célula. Então, amado, com isso nós podemos entender que muitas vezes nós não nos preparamos como nós deveríamos, nós não nos alimentamos com a palavra como nós deveríamos. E por vezes o que acontece? A caminhada cristã, a corrida cristã, ela tem um início, nós sabemos quando ela se iniciou. Ela se iniciou no dia que nós abrimos o nosso coração e nós reconhecemos Jesus como o nosso suficiente Salvador e Senhor. Mas essa corrida nós não sabemos quando ela vai terminar e ela pode ser longa. E no meio do caminho talvez virá o cansaço, o desânimo. Quantas pessoas iniciaram nessa carreira cristã e no meio do caminho desanimaram, se entristeceram? Talvez porque foram feridos e machucados, até mesmo por líderes. Só que, amado, aqui nós lemos que o autor e consumador da nossa fé é Jesus. É nele que nós temos que estar afirmado, é nele que nós temos que estar com os nossos olhos focados. As pessoas podem errar conosco, nós podemos errar com pessoas, mas o autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por mim e por você, e nós precisamos estar com os nossos olhos fixos nele, para que nós possamos prosseguir nessa caminhada, amado, porque desafios virão, dias difíceis virão, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que nos chamou, que nos comissionou, aquele que nos fortalece, aquele que nos levanta. E nós podemos, amado, observar que no capítulo 11 de Hebreus, ali vai citar os heróis da fé. E hoje nós vivemos em um tempo onde se faltam tantos referenciais. Nós olhamos, nós ouvimos notícias de tantos escândalos, de tantas coisas que muitas vezes nos abate, nos entristece. E muitas vezes nos dá vontade de parar e desistir. Mas aqui no capítulo 11, está nos apontando heróis da fé, pessoas que nós podemos olhar e nos identificar como exemplos de homens e mulheres que caminharam aqui, que tiveram desafio sim, mas permaneceram fiéis até o fim. E hoje está aqui no livro o relato desses homens e dessas mulheres. Aqui nós podemos ver, amado, e trazer para o nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã. Muitas vezes nós vamos ser assim como Abel. Às vezes, pela sua adoração, pelo nível da sua entrega, assim como Abel, vai se levantar inveja, vai se levantar ciúmes.
você vai levar pedradas, assim como Abel. Nós podemos observar que o levante, as pedradas, não foram de longe, foram de perto. Porque as pedradas que nos machucam não é de alguém distante, mas é alguém que caminha conosco, é alguém que nós amamos, é alguém que nós nos importamos. Quando alguém distante fala de você, atiram pedras, isso não tem poder nenhum para te atingir. Mas quando é alguém que você ama, que está próximo a você, essas pedradas vêm para te matar. Mas como eu já citei, maior é aquele que está com você. Maior é aquele que te fortalece no seu dia a dia. É Ele quem te guarda, é Ele quem te protege. E em nome de Jesus, nenhuma pedrada, nenhum levante contra a sua vida vai ser maior do que a graça do Senhor. Em nome de Jesus. E nós podemos citar outros como José. Amado, quando de nós, na nossa caminhada cristã, seremos traídos? José, ele foi traído, ele foi vendido pelos seus irmãos. Irmãos mais velhos que era para proteger José, foi aquele que vendeu. José foi esquecido. Só que lá no final, ele pôde olhar para tudo isso e perceber que o propósito de Deus era maior do que todos os percalços que ele passou no longo da jornada, até ele atingir o lugar e o propósito que Deus tinha para a vida dele. E inúmeros outros nós podemos citar. Davi. Amado, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi venceu o urso, o leão. Davi venceu um gigante que estava amedrontando o exército de Israel. Mas na caminhada, nós vemos que por um tempo Davi ele não vigiou como deveria. E Davi, na sua corrida, ele caiu. Ele se feriu. E na nossa caminhada, assim como Davi, amado, muitas vezes nós podemos sim. Podemos cair, nos ferir, nos machucar. E às vezes, amado, aqueles que estão correndo ao nosso lado, pode passar por cima. Só que uma coisa que nós aprendemos quando nós olhamos para a vida de Davi. Davi buscou o Senhor, Davi se arrependeu. E nós podemos ter uma certeza todas as vezes, amado, que nós vamos diante do Senhor em arrependimento. Todas as vezes que nós chegamos diante do Espírito Santo e nós chegamos com o desejo de continuar a nossa caminhada, a nossa corrida, o Espírito Santo é aquele que nos levanta, é aquele que nos fortalece. E hoje, talvez você caiu no meio do caminho, você se encontra ferido e machucado. Mas o Espírito Santo está olhando para o teu coração e ele está vendo o desejo de você se levantar novamente e prosseguir até chegar no final da sua carreira. E amado, essa carreira, essa caminhada cristã, nós não estamos competindo uns com os outros, não. Porque todos nós temos somente um alvo. Nós não estamos correndo e competindo por uma medalha, mas pela coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então, amado, nessa corrida, nós precisamos simplesmente nos fortalecer. Nós precisamos superar as nossas limitações. Lembre-se, essa corrida ela é individual. O seu pai, a sua mãe pode orar por você, o seu pastor pode orar por você, mas a corrida é sua. No meio do caminho, talvez nós teremos a oportunidade de ajudar alguns que talvez caíram. Nós podemos ajudar a levantar porque nós não estamos competindo uns com os outros. Pelo contrário, o objetivo é um só. É Cristo. E nós todos chegaremos juntos. E talvez alguém no meio do caminho vai te ajudar a levantar. Alguém no meio do caminho, quando você estiver cansado, vai olhar para você e falar: não desista.
vale a pena. Ainda que seja com lágrimas, vale a pena. Prossiga. Existe uma coroa de vida te aguardando. Você não está sozinho. Ele mesmo prometeu que estaria contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não prometeu que seria fácil, ele disse que nós teríamos dias difíceis. Não desista, prossiga, caminhe mais uma milha, em nome de Jesus. Que essa palavra hoje possa vir de encontro ao teu coração e que o Espírito Santo possa falar ao teu coração: filho, você não está sozinho, se levante, eu sou o seu ajudador, dê mais um passo, dê mais outro, caminhe, prossiga para o alvo, não desista, para a carreira que te foi proposta, em nome de Jesus. Desafios virão, talvez marcas virão. Cair no meio de uma corrida nos fere, nos faz olhar para os lados, nos faz querer desistir, mas o Senhor é aquele que nos fortalece. Que hoje o bom samaritano talvez vai te encontrar no meio dessa corrida, ferido, machucado, mas ele tem azeite e vinho para colocar nas suas feridas. Ele tem braços para te levantar, para te colocar de pé novamente, para te sarar, para te curar e falar: filho, caminhe, porque você não está sozinho. Eu sou contigo. Eu te fortaleço, eu te ajudo. E eu coloquei pessoas também para estarem com você, para te ajudar, para te fortalecer. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você nesse dia, para que o Espírito Santo ele te alcance, ele te toque, ele te fortaleça, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar neste dia por este homem, por essa mulher que vai ouvir essa palavra. Pai, o Senhor tem uma carreira proposta para cada um de nós. E nós sabemos que nós não estamos sozinhos, o Senhor é aquele que está conosco. E no meio do caminho, Pai, às vezes nós vamos ser atingidos, às vezes nós vamos tropeçar, às vezes nós vamos cair, às vezes nós vamos ficar cansados, nós vamos querer parar, desistir. Mas que a Tua voz, Senhor, seja maior do que o cansaço, do que a ferida, do que a decepção. Que a Tua voz nos faça prosseguir, nos faça levantar. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro por este homem, por essa mulher que está desanimado, que está entristecido, que foi decepcionado, que foi ferido, machucado. Que o Senhor toque agora com o Teu toque de cura, que o Teu bálsamo de Gileade alcance essa pessoa agora em nome de Jesus. Fortaleça, levanta, restaura. Que nós possamos olhar, Pai, não por aqueles que trazem escândalo e nos fazem querer entristecer e desistir, mas que nós possamos estar com os nossos olhos no Senhor, que é o autor e consumador de nossa fé. Que nós possamos ter exemplos também, ó Pai, como homens e mulheres que ficaram registrados na Tua palavra, como Davi, como José, como Abraão, como Moisés, até como Sansão, Pai. Que às vezes quando nós lembramos de Sansão, só olhamos da queda, do fracasso, mas que nós possamos olhar também para Sansão e nos lembrar que o cabelo volta a crescer. Não importa o que aconteceu no meio do caminho, quando nós nos dispomos, ó Pai, a continuar a caminhada, a continuar a corrida, o Senhor é aquele que vem, nos levanta e nos fortalece e nos faz prosseguir. Eu quero orar e abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, de quem essa palavra vai alcançar. O Senhor sabe qual é o propósito dela. Eu só oro, Pai, para que ela cumpra o propósito,
para a qual o Senhor a enviar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você possa lembrar que nessa caminhada, a caminhada é individual. Só que o Senhor deixou também pessoas, líderes, pastores, amigos, para nos ajudar nos momentos difíceis. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, hoje e sempre.